Que tal dar uma volta por Brusque? Um projeto que se chama Caminhos da História precisa andar por algum caminho, não é mesmo? Hoje vamos passear pelas ruas que ligam a região central da cidade até o bairro Dom Joaquim e conversar um pouco sobre as histórias que esse caminho guarda. E começamos por aqui. Talvez o ponto de referência mais famoso de Brusque, a Figueira. Em sua frente, um dos supermercados em atividade mais antigos da cidade, o Arker Loja 1. Porém, quem o chama assim? Todos sabem que ele é simplesmente o Arker da Figueira. Agora, essa é uma boa oportunidade para a gente se perguntar: quem veio primeiro, o mercado ou a Figueira? Vamos lá. Em 2021, a Figueira completou 91 anos. Ela foi plantada em 1930 por Antônio Nicolau Maluche. A região era praticamente a porteira de sua fazenda, que se estendia por onde hoje é o bairro que leva o seu sobrenome. A ideia era organizar o trânsito no cruzamento, já que a cidade na época não contava com sinaleiras. Aliás, o objetivo de seu Maluche foi alcançado com sucesso. Até hoje, aquele cruzamento de 5 ruas não leva semáforo e o trânsito flui no perímetro estabelecido pela árvore. Já a empresa foi fundada em 1936, no cruzamento da Lauro Miller com a Pedro Werner, e se instala no outro canto da quadra, na Avenida Getúlio Vargas, em 1941. Portanto, primeiro Figueira e depois Mercado, e essa grande dúvida foi solucionada. Concluímos que realmente é o Arker que é da Figueira, e não a Figueira que é do Arker. Ou será que poderia ser o contrário? Bem, não importa. Aliás, como eu disse, grande parte dessa região por onde passamos era a Fazenda Maluche, que na década de 50 foi loteada e acabou por se tornar um bairro planejado, feito sob medida. Você já percebeu que o planejamento das ruas e o padrão das quadras do bairro são diferentes do restante da cidade? Pois bem, esse é o motivo. Na propaganda da época, o anúncio afirma que era o maior e mais moderno loteamento de Santa Catarina e também que tudo foi planejado para que os terrenos rapidamente fossem valorizados. Se você tivesse condições em 56, ano do início das vendas, com certeza faria um bom negócio comprando um terreno no Maluche. Seguindo a Avenida Dom Joaquim, nosso objetivo é chegar ao bairro do mesmo nome. Desde os tempos coloniais, o bairro era conhecido como Cedro. A partir da década de 50, passou a se chamar Dom Joaquim. Nosso caminho recebe diversos nomes em sua extensão, mas vamos nomeá-lo aqui pelo nome mais tradicional, a Estrada do Cedro. Logo no início, devemos lembrar que a região no entorno da Figueira se tornou uma espécie de centro comercial. Além do Arker, outros estabelecimentos surgem ao longo do tempo, como é o caso da Venda Comandoli, que ficava onde hoje é a Papelaria Lapel, a agropecuária Casa do Zeca e o comércio de Ambrósio Mafra, que ficavam no prédio bem na esquina que, justamente durante a gravação desse vídeo, foi derrubado. Temos também o Armazém Sassi, que ainda resiste como um exemplo de arquitetura e comércio com os ares da história brusquense. Nossa primeira parada será o Clube Ipiranga. Fundado em 1930, já foi um dos pontos centrais da vida social no bairro. Hoje, ele não conta mais com as atividades de tiro nem possui associados. Mantém sua sede e aluga o espaço ao lado para o funcionamento de uma cancha e campo de futebol society. Mais à frente, passamos pela Escola de Ensino Básico Dom João Merker. A lei que determina a aquisição do terreno por parte do Estado de Santa Catarina é de 1957. Um ano depois da criação do bairro. Nos anos seguintes, a escola é construída e ela contribui muito para a formação da população da região. Na década de 50, cerca de 50% dos brasileiros eram analfabetos. Nas cidades do interior, como é o caso de Brusque, muitas famílias ligadas à agricultura não viam a educação formal como uma prioridade para os seus filhos. Os esforços do governo estadual e municipal na criação de escolas e na democratização do ensino foram fundamentais para o crescimento e desenvolvimento da cidade e, claro, para a diminuição na taxa do analfabetismo. Ao lado do colégio é construído o prédio do SESI, onde muitas crianças fizeram seu jardim pré-escolar. O parque e a piscina mexiam com a imaginação dos pequenos
e trouxeram muita diversão, inclusive para mim. Mas a instituição não atendia apenas os pequenos. A quadra foi palco de muitos treinos e competições. No entorno, foram construídos o posto de saúde e o prédio onde já funcionou o fórum da cidade, o Senac e hoje uma creche. Toda essa área foi doada pela família Maluchi e se torna uma espécie de centro cívico do bairro. Retornando à estrada, a subida do Maluchi nos faz encontrar com a empresa Sancris. Porém, suas instalações foram construídas pela empresa de cigarros Souza Cruz, que posteriormente passa a nomear o bairro à esquerda da Rua do Cedro. No passado, fumar era um hábito muito comum e a partir da década de 90, e especialmente com a lei antitabagista de 96, a propaganda e os locais que permitem o fumo se tornaram cada vez mais restritos e o número de fumantes caiu muito a cada ano. Entretanto, o tabaco foi o sustento de muitas famílias de agricultores de Brusque e região desde os tempos coloniais e também de centenas de trabalhadores com a inauguração da Souza Cruz. Sua arquitetura ficou emblemática pela instalação da caixa d'água, que podia ser vista de longe e, de certa forma, simbolizava a grandeza e o poder da empresa. Antes da fábrica não havia estrada construída onde hoje é o popular Morro do Venzon. O trânsito fluía pela rua Gustavo Kohler e seguia pela rua Alberto Knopf. Aliás, no alto da Alberto Knopf ficava uma espécie de boate muito famosa entre os viajantes que traziam sua produção de fumo para a empresa e mesmo entre os locais. Descendo a Alberto Knopf, você encontra à esquerda a colchoaria de Haroldo Michel. Produzia colchões de mola, mas logo os móveis se tornaram seu principal negócio. O prédio construído em 1966 ainda resiste. Continuando nosso passeio pelos antigos caminhos da Rua do Cedro, seguimos pela Rua Alberto Knopf e entramos na Rua Conselheiro Ricardo Kuchenbecker, que começa na marmoraria Herbs. A atual ponte com cobertura de asfalto não existia e o Ribeirão Águas Claras era cruzado por um pontilhão, no local onde hoje existe essa pinguela. Chegamos à região da Lagoa Dourada e aqui vamos fazer uma parada na Escola de Ensino Fundamental Gonzaga Steiner. Esse local é o marco de fundação da colônia Príncipe Dom Pedro. A colonização em Brusque começou em 1860 e seu nome oficial era Colônia Itajaí Brusque. Porém, em 66 foi fundada, partindo do encontro do Ribeirão Águas Claras com o rio Itajaí Mirim, a colônia Príncipe Dom Pedro. Seu território era enorme, englobava na margem direita do rio Itajaí Mirim a região que hoje compreende Nova Trento e Botuverá. Essa nova colônia durou apenas 3 anos, mas teve uma história cheia de turbulências. Na região da nova colônia já estavam assentadas 14 famílias alemãs que chegaram a Brusque na primeira leva de imigrantes. O próprio Barão de Schneeberg, que administrava Brusque na época, fica surpreso com a criação da nova colônia. A perda de território não era o único problema. A vinda de novos imigrantes criou um conflito maior ainda. A população alemã instalada em Brusque tem que conviver com imigrantes de outras nacionalidades, em sua maioria americanos, irlandeses e franceses. E diversos foram os casos de acusações de roubo, brigas e violências envolvendo os novos imigrantes. Basilar Kottel, o administrador da colônia Príncipe Dom Pedro, também assume o governo de Brusque após o afastamento de Schneeberg em 1867 e manda construir uma cadeia. No primeiro ano, 18 dos novos imigrantes já estavam encarcerados. Essa situação pode ser explicada pela origem desses imigrantes. Grande parte vindo do sul dos Estados Unidos após a Guerra de Secessão. As propagandas sobre a imigração no Brasil prometiam uma série de incentivos e anunciavam que o Brasil seria como os Estados Unidos antes da guerra. Porém, quando chegavam por aqui, constatavam que a realidade era muito diferente e que sequer seus lotes de terra estavam medidos. A maior parte desses imigrantes era solteiro e não estava acostumado com o trabalho agrícola. O resultado? Conflito. O administrador inglês Kottel é tão pressionado que tenta trazer um padre irlandês para Brusque para acalmar a situação. Porém, após denúncias de corrupção, ele é afastado e substituído pelo germânico barão von Klitzing. Klitzing chega a enfrentar um princípio de motim que controla com sua oratória e jogo de cintura. Aqueles eram tempos de recursos escassos. O Brasil estava em guerra com o Paraguai e a situação dos imigrantes só piorou.
Muitos deles deixaram a região e, em 1869, a colônia Príncipe Dom Pedro é anexada a Brusque. No território da ex-colônia Dom Pedro, onde hoje é Botuverá, em 1869, se estabeleceu um grupo de poloneses. Essa é a primeira leva de imigrantes da Polônia que chega ao Brasil. Assim como os americanos e irlandeses, os poloneses não ficam muito tempo por aqui. As terras que receberam eram impróprias para o cultivo e a administração colonial não fornece o apoio necessário para o estabelecimento das famílias. Assim sendo, a maior parte desse grupo remigrou para a região de Pilarzinho, próximo a Curitiba, incentivado pelo padre Antônio Zielinski e Edmundo Saporsky. Esse último, considerado o pai da imigração polonesa no Brasil. Continuando nosso passeio pela Estrada do Cedro, seguimos pelas curvas e retas e no carro nem nos damos conta das subidas e descidas do caminho. Até a década de 70, essa estrada não era calçada ou asfaltada e o meio de locomoção mais comum que os trabalhadores de Dom Joaquim utilizavam era a bicicleta. Imagine percorrer esses caminhos nas estradas de barro em um dia de chuva. Chegar ao trabalho limpo e descansado seria um sonho para muitos deles. Ao final da Rua do Cedro, nos deparamos com uma das edificações mais antigas em Brusque. Foi construída entre 1875 e 1880 pelo Sr. Davi Hort. No térreo ficava uma grande venda, enquanto o andar superior servia de moradia. Em outros tempos, também um pequeno hotel funcionou no local. Com o passar dos anos, o casarão teve vários proprietários, como Guilherme Krieger, Otto Renault, Ville Diegoli, Germano Krieger e Ludovico Mirico. Atualmente, o local ainda serve como um ponto comercial e o imóvel é tombado pelo patrimônio histórico brusquense. Chegamos ao nosso destino, o bairro Dom Joaquim. Essa região, que foi um núcleo afastado do centro de Brusque, teve um início singelo, com poucas casas e atividades, porém hoje conta com uma infraestrutura completa. Assim como outras localidades de Brusque, como Águas Claras e Limeira, o bairro Dom Joaquim é quase como uma cidade dentro de Brusque. E para quem quiser seguir viagem, seguindo à esquerda, você poderá chegar em Nova Trento, e pegando para a direita, reto toda a vida, você estará em Botuverá. Esse foi o caminho que fizemos juntos. Claro que eu poderia ter destacado muitos outros lugares por onde passamos e poderia ter trazido à tona outras histórias. O poderia é uma constante no trabalho do historiador, uma vez que cada relato histórico é um recorte, uma interpretação do passado de acordo com a individualidade de quem conta ele. E neste vídeo, ao passar pelos caminhos da história da cidade, eu acabei passando por muitos caminhos que a minha história percorreu. Eu sempre digo que tudo é feito de história. Para mim, essa afirmação é certeira. Tudo tem história. Não vejo como podemos compreender o nosso presente sem conhecer nosso passado. Identificar as rupturas e permanências do tempo e, de certa forma, os diversos passados que ainda existem em nosso presente dão mais sentido para o que vivemos hoje. Bem, se você assistiu esse vídeo até aqui, com certeza valoriza a sua história. E ao invés dos clichês de youtubers pedindo likes e comentários, eu me despeço de ti com a pergunta que me moveu a realizar esse trabalho. Você conhece a história dos caminhos que a sua história percorreu? Muito bem, eu sou o Carlos e agradeço muito a você que assistiu esse vídeo até aqui e também à Fundação Cultural de Brusque, que por meio da Lei Aldir Blanc proporcionou todo esse trabalho. Ficamos por aqui e até a próxima!